Hell yeah! Seja bem-vindo ao Gorila Branco TV, eu sou o Bruno Peixoto, o @rachacuca, e quero falar um pouco sobre duas coisas que estão interligadas, eu acho que anunciou-se essa semana que a Netflix comprou a Warner Group, né, por 72 bilhões de dólares, que dá mais ou menos 400 bilhões de reais, quase meio trilhão de reais e um celta, pela aquisição da Warner pela Netflix. E aí que eu assisti o Frankenstein do Guilherme Del Toro. Eu tô meio gripado aí, releve isso. E eu fiquei pensando muito sobre esse filme depois de assistir. Gostei pra caramba. Tem meus pontos sobre ele, acho o final atrapalhado, mas assisti e fiquei com ele na cabeça por mais dias, deu vontade de falar sobre. E aí a Netflix comprou o Warner. Tô muito curioso para saber como é que vai ser o resultado disso para o cinema, para o mercado do cinema, para as salas, para a distribuição de filmes, que a Warner é um grande estúdio que faz um monte de coisa, né? Harry Potter, os Batmans todos os filmes da DC, os filmes do Nolan saíram por lá, os filmes do Villeneuve saem por lá, Matrix é Warner, então tem um catálogo gigante, valiosíssimo na mão da Netflix agora. Como é que vai ser a distribuição disso? Nos Estados Unidos já estão meio empolvorosa os estúdios e tal, pensando nesse monopólio do que a Warner mais Netflix representa para o mercado das produtoras, dos distribuidores, dos estúdios por lá. Não quero entrar muito nesse tema do capitalismo para esse rolê, mas eu quero pensar muito no lance da distribuição e da vida do cinema e dos theatrical releases, né, que são os lançamentos para as salas de cinema, versus o que é home video, que antes era para locadora, né, ia para vídeo, cassete, VHS, e agora no mercado de streaming. Quero conversar então primeiro sobre esse lançamento, como é que foi a distribuição de Frankenstein, de Guilherme Del Toro. Um projeto que ele está querendo fazer e já rodou em vários estúdios há 30 anos, e é o projeto da vida dele, assim, né. No Netflix eu assisti, e depois eu assisti também um documentário de bastidores de 45 minutos chamado Aula de Anatomia, que é o making of do Frankenstein, com vários inputs ali do Del Toro comentando o filme, comentando produção, design de produção, figurinos, cenário, fotografia. Rico pra caramba esse vídeo. E nele ele fala que os dois filmes da vida dele são Pinóquio e Frankenstein, por conta dessa alegoria, uma história, né, um jeito de contar uma história sobre esse filho, um pai que cria um filho que decepciona o pai. Então imagina o pai dele querendo que ele fosse advogado, ele vai se interessar por monstros, né? Não sei qual é a história ali, mas ele fala sobre trauma e como que 10 anos atrás seria um filme para o pai dele, e aí hoje, tendo feito esse filme em 25, que é um filme sobre o pai dele, mas também para os filhos, e como é que ele não quer passar esse trauma da decepção do filho e do pai pródigo, como ele chama, para os próprios filhos. Então beleza, essa é a vontade dele de fazer o filme. Dito isso, Frankenstein ele consegue fechar com a Netflix, ele já fez o Pinóquio na Netflix, e aí faz Frankenstein, ele tem acho que mais 2 filmes no contrato, não tenho certeza, com a Netflix para poder produzir. E o Frankenstein é o seguinte, custou 120 milhões de dólares para produção, certo? Tô com a minha colinha aqui. Para fazer o filme, Del Toro conseguiu liberdade completa, autonomia total para a parte artística, criativa, em troca da Netflix ter o controle da distribuição. E esse é o ponto mais importante do rolê. Então, em janeiro de 2024, o Andrew Garfield, que seria o monstro do Frankenstein, sai do projeto e entra o Jacob Elordi, né? E funciona pra cacete, e tá maravilhoso no filme. Daí, o filme tem uma estreia em Veneza com 15 minutos de ovação ali, aplausos de pé. O que é uma prática que acontece muito em Cannes, né, em Veneza, esses principais festivais. Mas o filme é muito bem recebido pela crítica, pelo público, e é essa obra-prima do Del Toro. Design de produção, como eu falei, é animal, figurino, maquiagem, trilha sonora, fotografia, é foda. O filme é bem dirigido também, o roteiro é que eu acho que no finalzinho ele dá uma acelerada, apesar do filme ter aí 2 horas e 40, sei lá. Sobre essa distribuição da Netflix, então ela deixa o Del Toro trabalhar como ele quiser a parte criativa e eles cuidam do marketing, entre aspas, da distribuição, do lançamento, fica com a Netflix. Então esse filme é lançado
em uma janela de 3 semanas apenas, em seletas salas de cinema. Foram 300 e poucas salas de cinema em Nova York e Los Angeles. Essas 3 semanas de lançamento em cinema são cruciais para a estratégia da Netflix, porque é o mínimo do requisito para poder concorrer ao Oscar. 300 salas, sem contar AMC, Regal, que são os principais redes de cinema dos Estados Unidos. É como passar o filme no Brasil só no CCBB, na Reserva Cultural, e não levar para os shoppings, para o Cinemark, né? Uma grande rede de distribuição para ter mais olhos no filme. Um lançamento pequeno, 300 salas, sem nenhuma campanha de marketing relevante em programa de TV, né? Fazer aquele circuito de promoção do filme. Então essa estreia do filme arrecada, nessas 3 semanas, 300 mil dólares. É pífio. O filme custa 120 milhões, arrecada 300 mil dólares nessas 300 e poucas salas. É nada. Pensando aí que A Forma da Água, que é o filme do Del Toro, que ganha melhor filme, ganha melhor direção, teve outros dois prêmios que eu não lembro quais são, talvez trilha sonora e sei lá. Concorreu a 13 Oscars, ganhou 4. Foi um filme que custou 20 milhões de dólares e arrecadou 200 milhões de dólares. Custou 19 a 20 milhões e arrecadou 195 milhões de dólares em bilheteria. Então é um filme que vai para os cinemas em grande escala, várias salas, grandes redes, e arrecada muito, retorna para o estúdio e engrana a produção, né? Pensar aí que o estúdio ele faz o filme para gerar lucro, certo? E aí retornou 10 vezes o preço que foi de produção. Show de bola, sucesso, parabéns Del Toro e o time todo. Frankenstein custou 120 milhões, arrecadou 300 mil. Mas por que a Netflix faz isso? Para cumprir esse mínimo de requisito de salas de cinema para concorrer ao Oscar e para tirar o filme de circulação, para ninguém ver o filme no cinema, ficar um burburinho de como é que eu vejo esse filme e converter essa bilheteria que não foi feita no cinema em assinatura na plataforma de streaming do Netflix. Então eles estão apostando numa estratégia de, ao invés de horas assistidas, de tickets vendidos, ingressos vendidos no cinema, horas assistidas na plataforma, retenção de assinantes, e esse valor de prestígio e premiações. Mas a academia, né, os membros do Oscar, percebem que os caras fizeram essa estratégia só para concorrer ao filme e colocar o filme nas categorias principais ali. Não sei se isso rola como um boicote ou o que é, mas o filme não vai concorrer a melhor roteiro, melhor direção, melhor filme. As categorias principais, né, as mais glamourosas, mais de maior prestígio, o filme não concorre. Ele concorre às categorias técnicas. Fotografia, maquiagem, trilha sonora, design de produção. Essas categorias vulgo menores, né? As principais, o filme não concorre. Acho que como um boicote a essa estratégia da Netflix. Então a Netflix não teve um fracasso de bilheteria. 300 mil dólares arrecadados para a produção de 120 milhões. É uma escolha da Netflix flopar o filme nos cinemas para tentar levar essa arrecadação para assinatura. Trazer um nome como Del Toro, vencedor de Oscar, para fazer compor, né, esse panteão de talentos dentro do universo Netflix e converter em assinaturas. Esse é o modelo de negócio da Netflix. Não é o theatrical release, né? Não é o lançamento nas salas de cinema, é o lançamento home video. Então não vai fazer um barulho para levar as pessoas para o cinema numa janela curta de exibição com poucas salas, porque quer que as pessoas vão para o online. E aí a minha bronca com a Netflix nesse sentido, porque o Del Toro, 30 anos para fazer o projeto, 10 desenhando ele, consegue emplacar, quer que as pessoas vejam o filme na tela grande, quer que as pessoas assistam o filme, e aí a Netflix não faz o lançamento na salona e faz na telinha. Então as pessoas estão assistindo o filme no celular, no computador, na TV, mas em casa, né? Não está assistindo isso na tela grande, no IMAX, como eu imagino que o Del Toro preferiria que as pessoas assistissem, né? O máximo de pessoas terem experiência de uma sala grande, com som foda, gigante, tela gigante, assistindo o filme, tá todo mundo assistindo em casa. E aí, Netflix anuncia que compra a Warner, como eu falei, Harry Potter, Duna, os filmes do Villeneuve, os filmes do Nolan, e tudo mais Warner related, né? Qualquer universo de filmes
da Warner. Como é que fica isso então pro futuro? Esses filmes que estreiam e são blockbusters e vão para cinema, telona, várias salas exibindo, grandes redes. Então os lançamentos desses filmes também serão encurtados nas salas de cinema para meio que forçar as pessoas a assinarem a plataforma e assistirem em casa esses filmes? É isso que eu quero ver, como é que vai ser esse desdobramento nos próximos meses aí, com a Netflix adquirindo a Warner. Como é que ficam as produções de cinema para a Warner, que agora é Netflix. E como que isso também impacta o mercado, a cultura de assistir filmes no cinema. Porque se as janelas são mais reduzidas e os filmes vão para streaming na Netflix, o que acontece com as grandes redes, as grandes salas de cinema no mundo? Que, enfim, já estão passando aí um aperto nessa competição com streamings, não apenas Netflix, mas também a Max, que agora é Netflix, mas Disney, que tem a Marvel, né, que é muito forte, Pixar, e também a Apple, ou o YouTube mesmo. Como é que fica essa competição, que já é um grande desafio para as salas hoje de levarem público, também por conta do preço e tudo. Como fica isso com a Netflix tendo controle total agora sobre a distribuição também dos filmes Warner? Essa parte eles não anunciaram, não comentaram sobre isso, falaram só sobre a aquisição, e a gente fica aguardando aí cenas desses próximos capítulos. Certo? O que você acha disso tudo aí? Comenta aí pra mim nos comentários, vamos trocar essa ideia por aí. Vou postar essa ideia também no Substack, Bruno Peixoto, Bang Bang Bang, que é a minha newsletter que tá por lá. Comente, assine esse rolê no Gorila Branco, assine a Substack e a gente vai se falando por aí. Se quiser trocar uma ideia também, mandar uma DM, é no @rachacuca no IG. Alright? É isso, eu fico por aqui, valeu, é nóis!